Olá, meu nome é Rafael Chateaubriand Caminha, eu sou R2 de Medicina de Família e Comunidade pela Escola de Saúde Pública de Manaus, filiado à Secretaria Municipal de Saúde. E como tema do meu pôster, eu tenho a APS e o ciclo de trabalho sísmico, uma perspectiva absurdista. A inspiração para esse pôster veio de conversas com colegas meus a respeito do ciclo de trabalho na PS e reflexões sobre a linha filosófica do absurdismo, né, que eu vou trabalhar um pouco agora. A princípio, seria interessante a gente começar trabalhando com o personagem de Sísifo, né? Sísifo é um personagem da mitologia grega que se rebelou contra os deuses do Olimpo, né? E como castigo pela sua rebeldia, ele foi condenado a carregar uma pedra da base de uma montanha até o topo dessa montanha, sendo que essa pedra, ao final do dia, ela rolaria de volta à base por toda a eternidade. E ele foi um personagem abordado por Albert Camus, né? No seu trabalho seminal, O Mito de Sísifo, que foi um dos trabalhos que deram origem e que foram é, fundamentais no desenvolvimento da linha de filosófica absurdista, né, que trabalhava com a razão da existência humana, né? O Albert Camus, ele vivenciou ali no século XX, a Segunda Guerra Mundial, participou da resistência francesa à frente nazista, à ocupação nazista, e ele se viu num momento da história em que muitos se questionavam a razão do existir do ser humano frente a um universo que não se portava com a vida do ser humano, com qualquer tipo de realização que ele fosse ter, né? E eu resolvi trazer essa perspectiva para o ambiente da PS, né? Por quê? Porque a gente pode reconhecer algumas similaridades do castigo de Sísifo com a APS, né? No seu ciclo de trabalho repetitivo, muitas vezes a gente vê aqueles mesmos pacientes com as mesmas condições, às vezes muda os pacientes, mas as condições continuam as mesmas, né? Aquele trabalho sempre de lutar contra uma situação que não pode ser mudada somente pelo indivíduo, né? E que muitas vezes é aterrada pelo trabalho do sistema, pelo funcionamento do sistema em que ele está inserido, né? Muitas vezes a gente tem divergências de trabalho com a direção da unidade em que trabalhamos, né? Tem o uso político da PS, a falta de profissionais qualificados, de equipe multidisciplinar, falta de recursos estruturais, tem as transferências e contra-transferências emocionais entre o profissional e os pacientes, né? Assim, dando aquela sensação sempre de trabalho de formiguinha que leva ao burnout do profissional, né? E aí, Camus, no seu trabalho, ele fala sobre como a gente deve imaginar Sísifo feliz. Mas por que Sísifo estaria feliz, né? Sísifo estaria feliz como uma forma de revolta contra o castigo que ele está inserido, de demonstrar que apesar do castigo ele consegue se realizar, né? E o MFC, como ele também está inserido num sistema assim racional, né? De falta de recursos, falta de interesse público na saúde, ele tem que agir como um ponto de revolta, né, frente a esse absurdo sistemático, e que trabalha nem para o bem do paciente, nem para o bem dos profissionais. E ele tem que se realizar na perspectiva de que, enquanto talvez os seus esforços não venham a trazer resultados a nível macro, eles tragam resultados em nível micro, né, para a saúde daqueles pacientes que ele trabalha com. E inconscientemente lutar contra o absurdo em que ele está inserido. Obrigado pela atenção. Esse foi o meu trabalho.
E nos vemos no Congresso.